Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos começando mais um Espiritismo.net entrevista e hoje temos a alegria de receber o nosso amigo Edgar Miguel. Tudo bem, Edgar? Boa noite, meu irmão. Tudo bem, Tiago, todo mundo que está aqui conosco, boa noite, uma alegria estar aqui, estou curioso para saber o que a gente vai conversar, Tiago. Muito bem, Edgar. Meu irmão, como se diz, vamos começar pelo começo. Uma curiosidade sobre você. Como é que você chegou no Espiritismo? Bem, algumas pessoas da minha família sempre foram espíritas, né? Então eu devia ter uns 12 anos, 13 anos. Eu era católico, né? Fiz a primeira comunhão e tudo mais, mas eu começava a ouvir as conversas dos mais velhos, né? Sobre as reuniões mediúnicas, sobre fenômenos, sobre questões doutrinárias, e isso começou a me interessar. E você sabe, né? Adolescente, cheio de perguntas, e algumas respostas não me satisfaziam no catolicismo, né? Então, lá para os 15 anos, basicamente, eu decidi ingressar na Mocidade Espírita, onde eu realmente tive respostas que satisfizeram o meu íntimo, o meu raciocínio, calaram fundo em mim, e aí fiquei, né? Gosto muito de ler, né? Então leio bastante, e então aí foi um pulo para eu realmente encontrar um alicerce, uma estabilidade, sabe? Porque a doutrina traz uma compreensão sobre a vida que é muito forte, né, Tiago? E isso realmente eu preciso agradecer porque me fez extremo bem. Que bom, que bom. E qual casa você está frequentando hoje, aí em Bauru? Eu frequento basicamente isso desde que... Porque eu não sou de Bauru, eu vim para Bauru para fazer faculdade. Eu sou de uma cidade chamada Vera Cruz, a 100 quilômetros daqui, perto de Marília. E eu vim para cá para estudar, e me indicaram, né, o Centro Espírita Amor e Caridade, daqui de Bauru, que é mais conhecido como o centro onde o Richard Simonetti frequentava. Sim, não é? sim. E estou lá até hoje. Frequento assim, faço palestras em outros centros, quase em todos os centros de Bauru e região. Frequentei durante algum tempo o Centro Espírita Vicente de Paulo também, que fica aqui em Bauru, mas por questões de horário, questões de atividades, viagens e tudo mais, me concentro no Amor e Caridade mesmo. Ah, que bacana. Nossa, que legal. Edgar, você atua também no trabalho do atendimento fraterno. Se fosse possível, eu gostaria que você dissesse para o nosso público o que se trata o atendimento fraterno e por que isso é tão importante dentro das atividades da Casa Espírita. Eu considero o atendimento fraterno, que eu chamo de AF, de tão íntimo, né, que a gente fica, como um trabalho realmente muito importante para a população, né? O atendimento fraterno é quando uma pessoa ou mais de uma pessoa conversam com alguém que busca tirar dúvidas ou ter algum consolo, enfim, resolver alguma problemática que está dentro dela, né? Nós temos aqui centros espíritas onde o atendimento é feito por mais de um atendente, Tiago, né? Pode ser por um, pode ser por dois, pode ser por três, depende da estrutura da casa. É uma conversa confidencial, né? Onde a pessoa comparece geralmente sozinha, né?
E nós, através do que a gente entende da doutrina, prezando extremamente a questão do acolhimento, do consolo, a gente utiliza essa visão de vida que a doutrina nos traz para passar uma nova forma de ver o que a pessoa está vivendo. Eu penso que a doutrina é uma nova forma de viver, né? E passa por a gente ter uma nova forma de enxergar as coisas, né? Então, o atendimento fraterno tem, no meu entendimento, esse objetivo: trazer uma nova forma de ver para a pessoa sobre o que ela está vivendo, uma forma, evidentemente, onde ela se fortalece, onde ela é mais consoladora, né? Então, é um trabalho excepcional, especialmente para quem o faz, Tiago, né? Porque eu penso que, na verdade, todos os trabalhos da Casa Espírita servem, em primeiro lugar, para quem o executa. E, Edgar, quais as características do trabalhador do atendimento fraterno? Ele tem que passar por um treinamento? Conta um pouquinho para nós, por favor. Certo. Penso que sim, que deve passar por um treinamento. Mas não é exatamente um treinamento técnico, sabe? A pessoa que faz o atendimento fraterno, o atendente fraterno, ela precisa, acima de tudo, ter refletido um bom tanto sobre o Evangelho, sabe? Não basta ter lido o Evangelho, de forma nenhuma, mas refletido sobre o Evangelho, sabe? Porque o Evangelho, sem citá-lo, é o grande instrumento do atendimento fraterno. Claro que as outras obras da doutrina, Livro dos Espíritos, fundamental, né? Porque senão você não tem a visão de mundo, a visão de ser que a doutrina traz, inclusive de objetivo de vida encarnado, são questões absolutamente necessárias. Então, a pessoa ela precisa ter o correto entendimento da visão de vida, da visão de mundo, da visão de ser que a doutrina traz. Eu acho que esse é o grande pré-requisito. O segundo, Tiago, é que a pessoa precisa saber ouvir. E ouvir não é não falar. Ouvir é muito mais profundo. Eu considero um ato de profunda caridade, quando você permite realmente que a outra pessoa se coloque e aonde você está absolutamente atento e interessado no que ela está falando. Esses dois são os grandes requisitos. Para quê? Para que depois você possa falar. E falar assertivamente, falar corretamente, e falar temperando muitas vezes a firmeza com o carinho, né? Então perceba como é necessário o preparo do atendente, né? Aqui em Bauru e Redondeza existem cursos, seminários sobre atendimento fraterno que a USE Intermunicipal Bauru oferece há muitos anos. Algumas casas também fazem isso, né? Para preparar os atendentes, né? Por isso que uma recomendação particular que eu faço é que, de preferência, o atendimento seja feito a dois atendentes. De preferência ainda um casal, homem e mulher, né? Atendendo seja quem for, né? Por várias questões. E de preferência ainda alguém muito experiente com alguém menos experiente, sabe? Para que haja uma troca de experiência, de conhecimento, de forma de lidar com as situações que são das mais inusitadas possíveis que o atendimento fraterno propicia a quem atende. E, Edgar, qual a importância, ainda mais nesse momento que nós estamos atravessando, nesse cenário, nesse contexto, do acolhimento na casa espírita, né? Haja visto que diversas pessoas com diversas características chegam na casa espírita com dúvidas, com dores, enfim. O papel do centro espírita também passa pelo acolhimento? Se não passar, ele não é um centro espírita.
no meu entendimento, né? Para mim, o acolhimento, ele não é um serviço. Ele é o componente permanente de todos os serviços, de todas as relações que acontecem na casa espírita. Para mim é inconcebível imaginar qualquer relação da casa espírita, com as pessoas da casa espírita, com o público e entre si, sem ter essa visão de acolhimento. Porque se não há acolhimento, não há fraternidade, não há caridade, não há solidariedade. Ou seja, nós não estamos atendendo a nenhuma das principais premissas do Evangelho. Então, o acolhimento, ele permeia, ele está entrosado em tudo que se deve fazer na casa espírita. O que não quer dizer que, como eu disse, que a gente não deva, em algumas situações, ser firme, ter uma posição assertiva, positiva sobre algumas questões, entende? Mas o carinho, o acolhimento, se ele não existir, nós temos um problema. E hoje, geralmente, a família, né, vai à casa espírita, criança, o jovem, um adulto. O que uma família pode esperar em serviço do centro espírita? Quais são as atividades que toda a família pode participar? Conta um pouquinho da sua experiência dentro do centro espírita, por favor, nesse sentido. Bem, o que eu vou dizer, muitas vezes não acontece em várias casas espíritas. Por falta de estrutura, normalmente, por falta de uma gestão agregadora que atraia mais voluntários, mais pessoas que queiram fazer esse serviço. Mas a casa espírita é para todos, né? Por quê? Porque nós temos, para os adultos, as palestras, para os jovens e adultos, as palestras, os grupos de estudo, que depois podem se desdobrar para as reuniões mediúnicas, ou para as reuniões de estudos mais aprofundados. Para os jovens, nós temos as fantásticas mocidades. Para as crianças, a evangelização, né? Então, nós podemos e precisamos acolher a família inteira, né? Há muito ainda que a gente poderia fazer, né? A gente poderia ter atividades onde toda a família junta participe, né? Isso eu não vejo nas casas espíritas, mas é possível criar, né? Então, a casa espírita há de ser cada vez mais, Tiago, aquele lugar de descanso da alma, sabe? Aquele lugar onde eu consigo realmente retemperar as minhas forças e sair de lá fortalecido, animado, esperançado, disposto e confiante, sabe? Isso cada um dos níveis da família, cada um dos componentes da família, né? Esse há de ser o grande objetivo, cada vez mais. E, insisto, há bastante coisa a fazer. Que bom. Tem uma questão aqui do Francisco Souza, na verdade algumas, eu vou pegar a última. Qual a diferença do centro espírita para um terreiro de candomblé? Eu acho que os objetivos, talvez, né? Um centro espírita, ele não é um lugar apenas de fenômeno, né? O fenômeno tem o seu lugar na casa espírita, mas o grande propósito, inclusive do fenômeno, é convidar e propiciar, estimular a transformação da vida da pessoa, a transformação de como ela vive. Eu não estou dizendo que no candomblé também não se objetive ou não gere a transformação, né? Acho que sim, com as características do que acontece no terreiro de candomblé, isso também acontece. Mas talvez aconteça, talvez, de forma tangencial, né?
Eu sei que lá também acontece o consolo, também acontece a orientação, também acontece o estímulo, o convite a novas formas melhores de se viver. Mas na casa espírita, talvez pela forma como a doutrina foi concebida e está estruturada, isso aparece de forma extremamente nítida como propósito fundamental, né? Por exemplo, existem pessoas que podem comparecer à casa espírita e não ter contato com o fenômeno direto, com o fenômeno mediúnico direto. Ele participa do estudo e da palestra, e isso, sem dúvida, já é suficientemente transformador para muita gente. Ele conhece o fenômeno, ele já viu esporadicamente, ele estuda sobre, mas ele também se transforma, né? E é suficiente. E com isso, eu não estou diminuindo a importância do fenômeno, do intercâmbio mediúnico, de forma nenhuma, né? É fundamental também, inclusive em alguns momentos da nossa vida, né? Mas estou respondendo, focando exatamente na resposta à sua pergunta, sobre essas diferenças, né? Então, acho que é isso, no meu entendimento. Ótimo. E o meu entendimento que merece reflexão, é claro. Certo. Edgar, você atuou na USE Bauru durante muito tempo, não é? Então, conta para nós, primeiro, o que é a USE e qual a importância da união e unificação das casas espíritas. Muito bem. A USE é a União das Sociedades Espíritas, né? Ela existe basicamente no estado de São Paulo. Cada estado tem o seu órgão unificador, né? E o objetivo da USE é servir as casas espíritas. Por quê? Porque as casas espíritas são autônomas. Elas são completamente independentes. Não existe uma hierarquia dentro da doutrina, né? Então, a USE funciona no estado de São Paulo como sendo esse órgão que visa, muitas vezes, responder à sociedade de forma unificada. Então, muitas vezes, diante da imprensa, a USE é solicitada, mas eu penso que o objetivo fundamental é o que eu já disse, ajudar as casas a se fortalecerem, né? Então, é muito interessante ver as casas procurando a USE por uma questão doutrinária, por uma dúvida de como determinado serviço funciona, por uma ajuda financeira, né? Por exemplo, podemos ter situações onde há um desastre climático, né? Alaga um centro espírita. A USE poderia ajudá-la fazendo campanhas, mobilizando a sociedade nesse sentido, porque a unificação, Tiago, já respondendo o final da sua pergunta, poxa, é muito melhor juntos, né? Lembra do feixe de varas? Né? Juntos nós somos mais fortalecidos, um apoia o outro, né? Então, assim, eu não vejo porquê, e nada na doutrina e nada no Cristo diz para que a gente caminhe sozinho. E isso me fez lembrar aquela atitude de Paulo, né, que praticamente nunca escreveu suas epístolas sozinhos, né? Salvo a dos Hebreus, aos Hebreus, todas ele escreveu acompanhado, né? Com a ajuda, com a troca, com a integração, com a interação e com o relacionamento, que é, convenhamos, aonde mora o nosso grande problema, o relacionamento. E qual foi sua experiência e atuação na USE Intermunicipal Bauru? Nossa, foi um período fantástico, né? Eu estive, na maior parte do tempo, foram mais de 20 anos, no departamento doutrinário, mas eu estive presidente durante 2 gestões também, né? Então foi muito interessante. Por que foi interessante? Porque eu descobri, o que não foi exatamente um espanto, que se você não cultiva os relacionamentos segundo o Evangelho, a USE talvez não consiga cumprir o seu objetivo. Porque ninguém é obrigado a usar a USE, a procurar a USE, né?
porque somos todos independentes em termos de casa espírita. Então, a USE, para que ela seja de fato um órgão de unificação, ela precisa ir até as casas. E o que é ir até as casas? É você criar, manter e fortalecer os relacionamentos entre as pessoas das casas e entre as pessoas da USE. Então, o exercício do relacionamento, que, como eu disse, faz parte das nossas principais dificuldades, é fantástico. É de enorme aprendizado, Tiago. Então, assim, um período que eu aprendi muitíssimo e para o qual eu sou muito grato. Muito bem. Edgar, você também é escritor, né? Lançou a obra Permita que eu fale ao seu coração. Conta um pouquinho, por favor, dessa obra. É até curioso falar que eu sou escritor, porque só há um livro, né? Mas é um escritor, não é? O livro, realmente, Permita que eu fale ao seu coração. Ele é um conjunto de textos, ele não é um romance, é um conjunto de textos que eu produzi e organizei para que tenham uma certa coerência, né? Que fala sobre o que eu considero os grandes temas das nossas dificuldades, né? Então eu falo ali sobre o perdão, eu falo ali sobre o dever, sobre a disciplina, mas eu procuro falar não que a gente deve seguir a disciplina, o dever, etc. e tal, mas falar mais sobre as dificuldades do ser humano sobre essas questões. Falo sobre casamento, sobre relacionamento, falo sobre família, etc. Né? Então, o que me interessa falar nesse livro é falar realmente ao que está acontecendo no coração das pessoas, né? Tentando afastar algumas crenças que causam tanto sofrimento à população, a todos nós, algumas formas de pensar que a doutrina vem confrontar mesmo, né? E vem trazer um pensar diferente. E no livro eu tento trocar em miúdo, sabe? Falar de uma forma o mais clara que eu pude, principalmente sobre o processo de transformação na direção daquilo que vai nos trazer bem-estar, né? Então foi esse o objetivo do livro. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro. Vamos lá. Edgar, perdão. Sabemos nós que é necessário, mas é um caminho, né? Então, quais são as etapas que você enxerga do perdão? E para aquele que está, porventura, nos ouvindo e assistindo, que esteja com dificuldade de perdoar, o que essa pessoa pode fazer? Muito. Aliás, ela pode fazer tudo. Tentando quebrar algumas questões. Primeiro, o perdão não é concordar com o que a outra pessoa fez. Quando eu perdoo, eu não estou concordando com o ato do outro. 2, o perdão é essencialmente para quem o oferece. Eu penso que ele traz um pequeno bem-estar a quem o recebe. Se a pessoa estiver interessada, mas traz um bem-estar pleno a quem o dá. Então, o perdão não é para quem recebe. Ele é feito para quem o dá, ou para quem o oferece. Então, o perdão, ele é o resultado de uma compreensão sobre o que aconteceu dentro da pessoa que se magoou, dentro da pessoa que se ofendeu. Essa é a parte mais importante. O perdão o processo de chegar ao perdão envolve você olhar para dentro de si e descobrir o que está doendo e por que está doendo.
esse processo não tem a ver com o outro que fez a ofensa. Não tem a ver, eu insisto. Eu insisto. É como se a gente, para perdoar, a gente tivesse que separar duas coisas. Tá? A gente separa. Primeiro, quem fez o ato errado, na hipótese de ser um erro. Isso é problema da pessoa. Isso faz parte da dinâmica da pessoa que me ofendeu, que me xingou, que me criticou, que mentiu, etc. Isso faz parte, os motivos, por que aconteceu, é uma questão, é um problema da pessoa que fez o ato. O meu problema é por que doeu. Esse é o meu problema. Porque o sofrimento, ele não se dá por causa do ato do outro. Ele se dá pela forma como eu vejo o ato do outro. Tá certo? Então, essa é a grande questão. Está em mim a dor. E ela é causada por mim. Olha só que mudança de paradigma, Tiago. A dor que eu sinto quando alguém me ofende não é causada pelo outro que me ofendeu. É causada por mim, pela forma como eu vejo e sinto o ato do outro. Então, felizmente, isso me dá o poder de não sentir mais a dor, de não sofrer. Como? Perdoando. Por isso que perdão é liberdade. Por isso que o perdão cura. Quem? Quem o oferece. E veja, na verdade, o certo seria dizer que eu perdoo, eu me ofereço o perdão ao outro. Tá? Quando a gente está falando de perdoar ao outro e quando a gente for falar do perdão, do auto-perdão, né? Do perdão a mim mesmo, né? Que é outra grande questão também. Existe uma mensagem, não sei se é de Maria Dolores, pelo Chico, que diz que o perdão é a grande ferramenta da vida. Existe um texto, um outro texto que diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração. Ou seja, o que eu tenho que perdoar, Tiago? Qualquer coisa que me perturbe. Eu tenho que perdoar o dia porque choveu, porque está frio e eu não queria. Eu tenho que perdoar o meu corpo porque talvez não seja como eu sonhava. Eu tenho que perdoar porque eu ainda não consigo não ter raiva. Eu tenho que perdoar porque eu perdi o ônibus. O perdão me traz bem-estar. E eu tenho que perdoar tudo que perturba o meu coração. Ótimo. Edgar, ainda sobre o perdão, muitas das vezes é quando há uma ruptura dentro das relações e naturalmente uma decepção, comumente vem a raiva, né? Uhum. Como lidar com essa raiva, da frustração, da expectativa que nós tínhamos em relação ao outro? Bem, eu penso que qualquer sentimento que a gente tenha está nos mandando uma mensagem do nosso íntimo mais profundo para o ser aqui do lado de fora. Então, o sentimento, ele é um mensageiro. Ele está me contando alguma coisa, né? Você citou a raiva. A raiva, ela tem dentro de si uma mensagem, né? Cada um de nós precisa descobrir o que ela está dizendo. O que o meu ser mais profundo está dizendo para mim, aqui do lado de fora, sobre o que está acontecendo lá dentro? A raiva, talvez, ela queira dizer que eu não aceito o que saiu do meu controle. Tá certo? Quando que é que eu tenho raiva? Quando acontece alguma coisa que eu não quero, tá certo? Alguém me fecha no trânsito, eu fico com raiva. Por quê? Porque eu não queria que alguém me fechasse no trânsito. Alguém chega atrasado, eu não queria. Alguém não faz o que eu quero, olha aí. Fica a dica. Eu fico com raiva. Então, a grande pergunta que a raiva está... A grande mensagem que a raiva está trazendo é: por que você quer controlar tudo?
Que direito você tem de controlar tudo? Tudo e todos, né? Que direito você tem? Por que que você tem a necessidade de controlar tudo? E por que que você não se controla? Por que que você perde tempo querendo controlar um mundo que você não vai conseguir e se esquece de controlar a única coisa que você tem o poder de controlar, que é você mesmo? É isso que a raiva está nos perguntando. Agora, Tiago, qual que é o problema? A forma das pessoas normalmente pensarem não é essa. O Cristo veio nos trazer o conceito de compreender o outro. Tá certo? E, necessariamente, para eu compreender o outro, eu preciso me compreender também, me conhecer. Né? Lá tem uma pergunta, 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Né? Esse é o caminho. Então, enquanto eu ficar achando que o fulano ou a fulana me atrapalham, eu estou perdido no caminho e perdendo a oportunidade. Enquanto eu achar que alguém está me atrapalhando, que alguém está se colocando como obstáculo aos meus desejos, aos meus objetivos, eu estou distraído e me iludindo de que quem me atrapalha sou eu. Que o grande obstáculo que eu tenho é a forma como eu penso e a forma como eu sinto. E que eu estou aqui, nesta existência e em todas as outras, para me educar. O que é me educar? Educar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Enquanto nós não nos investirmos nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência para nos autoeducarmos, nós continuaremos sofrendo. Não há alternativa. Não há alternativa. Até a gente descobrir que a gente não precisa mais sofrer. Se eu compreender tudo o que me acontece. Esse é o nosso destino, felizmente. Edgar, e muito embora você tenha tocado, eu gostaria que você aprofundasse, por favor, a questão do perdão. Qual a importância também de se perdoar? Né? Porque muitas das vezes se fala, inclusive, muito sobre o perdão ao outro, mas poucas vezes se fala da necessidade de também se perdoar, não é? Não é. Talvez eu possa dizer que não sei se a gente consegue perdoar alguém sem antes aprender a se perdoar. Porque o auto-perdão é o exercício do perdão dentro de mim. É quando eu experiencio o perdão. E é isso que vai me abrir caminho para eu conseguir perdoar o outro. Porque eu só consigo me perdoar quando eu me compreendo. E ao me compreender, eu abro espaço para compreender o outro. É muito interessante, Tiago, que Jesus nos coloca que a lei máxima é amar o próximo como a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, vírgula, como a si mesmo. Parece que a gente está se esquecendo dessa última parte. E é possível pensar que talvez a gente não consiga amar o outro sem antes amar a si mesmo. Então, aonde estão os estudos na casa espírita, e particularmente cada um, sobre amar a si mesmo? Aonde? Não sei se você conhece algum. Eu não conheço. Tomara que existam e eu seja o ignorante do assunto. Mas eu considero imperioso que a gente mergulhe e invista tempo e esforço em descobrir o que é amar a si mesmo. Porque aí o perdão, o auto-perdão, 2 minutos. Tá feito. E aí o perdoar o outro adquire um grau de facilidade imenso. Porque parte da dificuldade da gente perdoar o outro é porque eu não me perdoo.
E eu sou a grande régua, eu sou a grande referência. Eu só sei agir com o outro da forma que eu ajo comigo. Por isso que os nossos relacionamentos afetivos são tão ruins. Porque o meu relacionamento comigo é ruim. Eu não me aceito. Eu tenho vergonha de mim, vergonha do que sinto, do que penso. Eu me critico, eu não compreendo por que eu não consigo fazer o que eu quero fazer e não consigo parar de fazer o que eu não quero, né? Eu não ouço os meus sentimentos, eu não analiso os meus pensamentos, ou seja, eu não me relaciono comigo, Tiago. Eu vivo do lado de fora. Esqueço que todos nós temos uma vida interior e precisamos cultivar esse relacionamento com a gente, com a nossa essência, ouvir o que acontece dentro de nós, descobrir como é que a gente pensa. Ou a gente pensa o que os outros pensam, ou a gente pensa o que os espíritos pensam, né? Então, o auto-perdão começa na descoberta de si mesmo, aonde eu descubro que eu sou um estudante da vida, aonde eu não tenho hoje a obrigação de ser perfeito, aonde o Pai não me pressiona para absolutamente nada, aonde cada vez menos eu deveria usar a expressão eu tenho que, para começar a usar a expressão eu escolho, eu decido. Porque toda vez que eu tenho que, eu estou preso, e toda vez que eu escolho, eu estou livre, né? Então, a gente, Tiago, parece que não descobriu ainda que a gente é filho de Deus e tudo que isso significa. Porque isso significa quase tudo que a gente precisa entender. A gente ainda não se deu conta do que significa ser imortal. Porque a gente vive como se fôssemos desaparecer. Como se a gente não tivesse todas as chances necessárias. Como se a gente não pudesse errar. Eu não sei o que o espírita pensa que é proibido errar. É muito estranho. Então, tudo isso para mim tem a ver com o auto-perdão e fundamentalmente com o auto-amor, né? Com o cultivo desse relacionamento comigo, aonde eu me aceito sem me conformar comigo, onde eu me aceito para conseguir ser melhor e, portanto, mais feliz, né? Aonde eu vivo bem, mesmo estando imperfeito. Entende? É isso. Muito bom, Edgar. Edgar, agora sobre família. O primeiro ponto, uma primeira questão. Como que a doutrina espírita ela pode fornecer elementos aos pais na educação dos filhos, visto que nós vivemos, eu diria que quase que uma crise geracional, onde o diálogo cada vez mais ele tem se esvaziado e até mesmo sumido dos lares, né? Sim. Enfim, se pudesse tratar dessas questões, por favor. Antes de falar, e eu vou falar o que eu penso sobre isso, eu queria ressaltar as reflexões do Rossandro sobre o assunto. Ele tem vários vídeos no YouTube que são muito importantes para os pais, para todos nós, né? Eu percebo que ele se dedica ao tema de forma constante e faz isso já há alguns anos. Ou seja, nós temos material hoje gratuito, disponível para 100% da população, né? Para que todos nós consigamos ser pais da melhor forma possível, né? E a doutrina, fora a doutrina espírita, que já fala sobre o assunto de uma forma fantástica, né? Eu penso que
a família é uma enorme, uma fundamental oportunidade de crescimento que todos nós temos, né? Principalmente os pais. Ali, no processo de relacionar-se com a esposa ou com o esposo e com os filhos, a gente obrigatoriamente se depara com a gente mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. E se a gente não se der conta, Tiago, de que tudo o que acontece na família tem como objetivo a minha compreensão sobre mim, tem como objetivo um conjunto de exercícios de renovação do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. Se a gente não entender, no mínimo, a oportunidade da família dentro dessas duas questões que eu coloquei, no mínimo, a gente vai errar. Tudo na nossa existência encarnada tem como objetivo nos oportunizar aprender o que a gente não sabe. Por isso que viver é difícil. Por isso que a palavra que eu mais ouço na casa espírita é: ah, Edgar, mas é difícil. Claro, óbvio. O pai não perderia tempo nos dando lições sobre o que a gente já sabe, nem provas sobre o que eu já sei. Tudo na nossa vida é sobre o que eu não sei e, portanto, difícil. E olha, eu não sei tanto, Tiago, que às vezes eu não sei nem o que eu tenho que fazer no exercício. Porque parte do exercício, do aprendizado, é descobrir o que o exercício está pedindo para a gente. E para isso, aí a gente volta. Eu preciso, para me estar fortalecido, estar lúcido, eu preciso me relacionar minimamente bem comigo. E preciso entender essa mensagem tão clara da doutrina e do Cristo. Nós não estamos aqui a não ser para aprender. Aqui, a vida encarnada não é um parque de diversões. Aqui é uma escola de aprendizado para a vida eterna. E, portanto, exige esforço e dedicação. Enquanto a gente viver a busca de sombra e água fresca, a dor permanecerá ao nosso lado, nos convidando ao despertamento. Despertar é o quê? É entender o objetivo da vida, que é a gente aprender. Portanto, como eu disse, com esforço e dedicação. Então, a família é isso, Tiago. Os pais têm que se perguntar: para que serve a família na minha vida? Por que eu a tenho? Qual é o meu papel ali? E qual que é o papel de cada um deles sobre mim? Qual é a grandeza que existe dentro da família? E qualquer família, hein? Qualquer família. Inclusive as chamadas desestruturadas. Se eu compreendo que a família é um núcleo de estudo, de exercícios, os mais importantes que eu tenho na vida, eu descubro nela uma oportunidade maravilhosa. Se não me engano, no segundo capítulo do Jesus no Lar, do Neo Lúcio, o título é Escola das Almas. E ele está falando da família. Perguntam para Jesus, ali na casa de Pedro, para que ele fale sobre a família. E eu sugiro que todos leiam esse curtíssimo capítulo de 2 páginas, onde ele conta que ali nós temos a oportunidade de nos transformarmos na direção da alegria e da felicidade, com esforço e com dedicação. Então, assim, eu não sei se era esse tipo de resposta que você gostaria sobre a família, mas é isso que me ocorre de forma mais fundamental. Excelente, Edgar. Outra questão é sobre o relacionamento do casal, né? Cada tempo impõe os seus desafios
E não é diferente com o tempo presente, o momento que nós atravessamos. Então, o que o Espiritismo pode fazer em reflexão sobre os desafios que muitos casais atravessam hoje, principalmente porque as relações elas estão quase que descartáveis, né? Enfim, então, se possível, gostaria que se fizesse uma reflexão sobre isso. Claro. Antes de começar, eu gostaria de sugerir a leitura do capítulo, se não me engano, 37 do livro Ação e Reação, do André Luiz. Se não me engano, o capítulo chama Resgate Interrompido. É evidentemente sobre um casal, esse capítulo. E há um diálogo do André com o instrutor sobre os relacionamentos conjugais que merece reflexão. Merece reflexão. Bem, a grande questão que a gente atravessa hoje nos relacionamentos é porque houve um crescimento brutal do individualismo. E o individualismo desvaloriza o outro, porque ele traz uma prepotência ao eu, né? ao meu indivíduo que sou eu. Né? E a gente, talvez, em termos de generalizando, né, que é sempre uma imperfeição, a gente precisa refletir sobre o que é o outro na minha vida. Não é quem, hein? Eu estou copiando Kardec, que perguntou o que é Deus, né? E eu pergunto o que é o outro na minha vida. O que eu busco no outro, seja o outro quem for? O que eu busco? Eu busco o outro para me servir? O outro ele tem que ser apenas útil para mim? Como eu vejo o outro? O que é o outro? Não há outra pergunta a fazer. Eu penso que nessa questão, na forma como a gente está enxergando o que é o outro, mora a raiz dos nossos sofrimentos em relação aos relacionamentos. Enquanto nós não enxergarmos o outro como sendo um caminho para mim mesmo, o outro como um caminho para o meu crescimento, o outro como uma oportunidade de autoconhecimento e de melhoria na direção da felicidade, eu vou perder o outro. Vou perder a oportunidade que o outro me traz. Eu gosto de pensar que o relacionamento conjugal, o relacionamento afetivo próximo, ele é uma das mais importantes chances que a gente tem de crescer. A segunda seriam os filhos. Então, estar junto num relacionamento afetivo com alguém é uma oportunidade brutal de eu caminhar para o aperfeiçoamento. Porque o relacionamento ele exige, para que ele seja bom, que eu entenda o que está acontecendo comigo, Tiago, durante o relacionamento. Que eu compreenda os meus sentimentos. Lembra que nós falamos de ouvir o sentimento lá no perdão? O perdão é uma das coisas mais utilizadas no relacionamento. Mas não é perdoar o que o outro faz, é perdoar o que eu sinto diante do que o outro faz. Porque o outro não será como eu quero. O outro não tem capacidade para me fazer feliz. Que é uma grande ilusão, que a maioria de nós entramos no relacionamento. Eu gosto de brincar que quando a gente fica junto com alguém no casamento ou não, é como se a gente falasse assim, bem, agora você me faça feliz, se vira, eu vou ficar aqui no sofá esperando. Muita gente age assim. E o outro não vai conseguir. Por quê? Porque não é responsabilidade do outro. Não está no poder do outro nos fazer feliz. E olha só a grandeza da vida. No fundo, não está também no poder no outro nos ferir. Não é o outro que nos fere.
É como eu vejo o que o outro faz que me fere. Então, no relacionamento, nós temos a oportunidade de compreender tudo isso. De conhecer-se e de descobrir, e aí vem uma coisa fantástica, descobrir a grandeza que tem no outro e tem em mim. Uma grandeza ignorada, uma grandeza que eu não vejo, uma grandeza que eu não acredito, uma grandeza que eu, portanto, nem busco ter. E será que não foi por isso que Jesus disse, brilhe a sua luz? Por que ele disse isso? Porque ele sabia que tinha uma luz ali para brilhar. E nós estamos trabalhando para brilhar a própria luz? Não sei. E o relacionamento, eu tenho essa chance. Eu tenho essa oportunidade de aprender a olhar para o outro de verdade e descobrir uma grandeza ali que é igual à minha, similar à minha, apesar de sermos únicos, né? Ah, mas o outro erra, o outro fere, o outro... Sim, eu também. Eu também. Então, no contato com o outro, eu tenho a chance de aprender a ser feliz. Eu sou profundamente a favor dos relacionamentos afetivos. E quando eles são superficiais, e hoje cada vez mais eles são, né, como diz o filósofo, líquidos, né, de tão rarefeitos e superficiais que são, a gente perde a chance de se curar. Perde a chance de se curar da dor, do vazio, do buraco que a gente carrega. Vamos aprender. Tenho certeza disso. Muito bom, Edgar. Uma outra questão é já ainda sobre a família, mas a casa espírita. Qual a importância da evangelização infantil para o cultivo de uma mentalidade cristã, não é? Tanto no lar, com as crianças, enfim? Ela é 200% de importante, né? Infelizmente, eu ainda vejo espíritas não priorizando a educação espírita infantil, na ideia de que quando eles crescerem, eles decidem, na ideia de um suposto livre-arbítrio. Isso, no meu ver, é um grande engano. Porque esses pais não deixam nas escolhas dos filhos se eles vão na escola ou não. Ou seja, eles estão dando mais importância à educação do mundo, que é nada mais, nada menos que instrução, na verdade, e falhando na responsabilidade de educar o coração e a mente do filho nas questões éticas e morais. Essa falha repercute na sociedade como um todo, porque a gente vê homens e mulheres antiéticos, né, e pouco morais. E sofredores, porque não encontram, dentro do que receberam, os caminhos para solucionar suas angústias. Os caminhos para buscar ajuda naquilo que eles não podem resolver. Porque eles não podem resolver a morte. Só há uma forma de resolver a morte. É compreendendo a dinâmica divina. E para isso eu preciso de uma educação cristã. Eu preciso, no mínimo, considerar na minha vida, como seres atuantes da minha vida, participantes da minha vida, Deus e o Cristo. Isso que eu nem estou falando dos espíritos, né? Desencarnados. Vamos colocar só as duas peças fundamentais, o Deus e o Cristo. Quem são eles? Aonde eles estão posicionados dentro da minha vida? Se eles não estiverem posicionados, essa pessoa vai ter grandes dificuldades para se confrontar com os grandes exercícios da vida,
onde um deles apenas é o desencarne. O seu e o dos outros, queridos. Então, a pessoa, ela fica sem recursos para administrar, para compreender e para viver bem, para aproveitar os exercícios da vida. É gravíssimo. A gente vê as evangelizações e as mocidades vazias ou com pouquíssimos membros, sendo que a palestra está cheia. Né? Claro que eu penso que as casas espíritas precisam ser mais atrativas aos jovens e às crianças, especialmente aos jovens. Precisamos deixar na casa espírita, divisões tradicionalistas. Tradicionalistas, eu me refiro a tudo que não é essencial da doutrina, né? Eu conheço casas espíritas que na palestra não pode ter música. Não consigo entender por que não. A não ser por conta de um tradicionalismo. Isso para dar um exemplo. Né? Então, há uma divisão de responsabilidade do esvaziamento das mocidades e das evangelizações. Eu conheço crianças, Tiago, que vão na evangelização e arrastam os pais, e não o contrário. É uma evangelização que agrada tanto a criança que ela pede para os pais levarem. E talvez, se eles não pedissem, os pais não levariam. Entende? Olha que inversão nós temos. Né? Então, assim, precisamos que as casas sejam mais atrativas, precisamos que os evangelizadores de mocidade e de crianças atualizem-se para que fale a linguagem destas gerações, né? E que os pais não deem escolha aos filhos. Não deem escolhas aos filhos. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma família que todos os dias leva o filho para a escola que fica a 100 quilômetros da casa. Todos os dias. A criança estuda de manhã em Bauru, só que eles moram numa cidade a 100 quilômetros daqui. Não é uma escola espírita, é uma escola do mundo. Veja o esforço desses pais. Gigantesco. O pai traz todos os dias e espera o filho terminar para levar de volta para casa. Todas as manhãs. Acorda às 5h30 da manhã para entrar às 7h15. Será que a gente faria o mesmo esforço para levar na escola espírita? Na evangelização e na mocidade? Então, olha as diferenças de prioridade que nós espíritas estamos tendo. É muito sério. Realmente muito sério. Edgar, meu amigo, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você dedicasse esses últimos minutinhos para suas considerações finais, por favor. Puxa, já falei tanto, né? Tantas coisas para pensar, mas eu quero deixar mais uma coisa assim. Um pedido para que nós espíritas, que lemos tanto, que fazemos tantos cursos, que vamos a tantas palestras, que temos agora as palestras no YouTube aí, todas, milhões delas, à nossa disposição, que a gente não apenas estudasse os livros, os bons livros da doutrina, mas que a gente se estudasse ao ler os livros. Os livros estão falando para nós, estão falando de nós. E talvez a gente não esteja percebendo que o texto está falando com você, com seu íntimo. Porque não é possível que a gente leia determinadas coisas e termine de ler sem se sentir impactado, preocupado, mobilizado, incomodado, pensativo, reflexivo. Não é possível. A única possibilidade de a gente não estar assim
é porque a gente está lendo os livros preciosíssimos que a bondade divina nos deixou na psicografia do Chico e na obra monumental de Kardec, para dar 2 exemplos. Não é possível que eles tenham feito esse investimento sem que ele seja extremamente importante e útil para a nossa felicidade. E a gente tem permanecido do lado desse banquete, Tiago, morrendo de fome. Por quê? Porque não enxergamos nos textos, nas palestras, nos vídeos, que eles estão falando a mim, a cada um de nós. E isso tem dificultado ou atrasado profundamente nós estarmos melhores do que estamos hoje. Era isso. Edgar, muitíssimo obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, principalmente pelas reflexões que você trouxe, agradecer muito. E já fica de antemão o convite para outras oportunidades estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Eu estou à disposição. Obrigado. E manda o seu abraço, mande o nosso abraço, melhor dizendo, aos amigos de Bauru, né, do Centro Espírita Amor e Caridade, enfim, tá bom? Muita paz. Muita paz. Obrigado, Tiago, pelo carinho, pelo convite. Estou à disposição. Muita luz a todos. Isso aí. Tchau, tchau. Muita paz. Muita paz. Obrigado. Puxa, Tiago, que delícia. Nem vi o tempo passar.